Bond! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mila Borges e está começando mais um MBcast, o podcast da patroa. E o episódio de hoje é muito especial, porque os convidados são especialíssimos. Os convidados são vocês. O Bond hoje vai conduzir o episódio porque eu lancei uma caixinha de perguntas, combinei, né? Fiz esse combinado com o Bond, lancei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Vocês lotaram de dúvidas, não vai dar para responder tudo, mas eu selecionei aqui as melhores, né? As mais abrangentes. E hoje o episódio é todinho para sanar as suas principais dúvidas. Eu tô aqui para te ajudar a chegar a uma nota de redação que seja de fato um diferencial para a sua aprovação. E a gente está aqui nesse momento, né, de reta final, então não dá mais para a gente pensar em chegar no dia da prova com insegurança, com medo do tema, achando que não vai rolar e que não vai acontecer, com dúvida aqui, dúvida ali. Então, hoje vamos sanar essas dúvidas para a gente fazer uma caminhada bem bonita, bem bacana, rumo à nota 1000, né? Ou a nota 900 mais, a nota que seja necessária para você ser aprovado no curso dos seus sonhos, ok? Então, vamos lá. Eu selecionei aqui, ó, para vocês verem, selecionei aqui algumas perguntas, foram muitas, né? Então, tentei pegar, assim, perguntas que abrangessem um pouquinho de cada parte da redação para a gente conseguir passar pela estrutura geral do texto e também as dúvidas recorrentes, porque muitas dúvidas se repetem, né? Então, como eu fiz usei essa estratégia de pegar dúvidas recorrentes também, tá? A primeira dúvida é uma dúvida que chega bastante nas minhas caixinhas e que fala o seguinte, ó, Mila, eu estava indo bem, mas agora travo ao começar a escrever. Tem dicas? Eu costumo dizer que quando a gente chega na reta final, o aluno, ele sofre aí de alguma coisa, né, que acontece, que é um surto de insegurança. É muito comum, galera. É o aluno que vai bem, chegar na reta final e começar a oscilar a nota, e começar a achar que não sabe mais. Tem aluno que chega e fala assim, Mila, desaprendi a escrever. Batalhou, chegou no 900 mais, consolidou um 900 mais, aí chega agora, pertinho da prova, fala, meu Deus, desaprendi a escrever, não consigo mais ir bem e tudo mais. Essa aluna aqui colocou, estava indo bem, mas agora travo ao começar a escrever. Tem dicas? Tenho dicas. Esse começar, ele é muito importante. E o que eu percebo, né? Na trajetória do aluno, depois que ele chega num patamar ali de uma nota que ele acha, que ele considera satisfatória, ele começa a negligenciar algumas coisinhas do processo de produção de escrita que não podem ser negligenciadas. Então, por exemplo, esse início de prova, ele é muito importante para que você consiga começar a escrever com segurança, porque se bate a insegurança nesse começo, depois para você retomar é muito difícil. E eu sempre aconselho uma coreografia, gente, um método. Um método, ele é o quê? Ele é uma coreografia, é a repetição de um processo que a gente já sabe que funciona, que a gente já tem a comprovação de que dá certo, que vai te dar justamente a segurança de que você sabe o que fazer. Independentemente do tema que o Enem coloque na sua frente, você vai saber o que fazer. Porque esse primeiro momento ele é tenso, não é? Você chega lá naquela sua sala de prova, né? Aí todo mundo sentado com uma cara esquisita, fica todo mundo meio com cara esquisita. A galera botando seus lanchinhos em cima da mesa, tem a galera que bota frango em cima da mesa, já ouvi essas histórias, tá? Aí, às vezes, você, poxa, acha que vai estar num lugar tranquilo de prova, tem um pagode rolando na esquina do seu local de prova. Então, aquele momento inicial é tenso, você está sentado ali com a sua prova. Todo mundo na expectativa do tema da redação, não é verdade? Fica esse cenário, todo mundo na expectativa. Fiscal te entrega o seu caderno, você fica doido para dar uma olhadinha, não pode. Fica esperando aquela bendita sirene do início tocar. Tem escola, tem local de prova que a sirene parece aquela sirene do The Purge, né? Já viram essa série, o filme, né? Uma Noite de Crime, aquela sirene maluca? Tem escola que é igualzinho, gente.
E aí tocou a sirene e você vai começar a prova. É aquele desespero, você só ouve barulho de página, todo mundo indo lá para o meio da redação, do meio da prova para achar a redação. Aí, beleza, se deparou com um tema da redação. O que você vai fazer? É aí que começa a coreografia. É aí que começa o passo a passo. É aí que você tem que ter um método que você já validou, você já treinou, você já aplicou e você sabe que funciona. Então, anota aí o passo a passo, essa coreografia, esse método do que você tem que replicar lá no dia da prova para você ter a segurança. Primeira coisa, você vai ler o tema, né? Você vai... esquece coletânea, esquece texto motivador, vai direto para a frase temática. Quando você lê a frase temática, pode acontecer duas coisas. Você falar assim, cara, que bom, que tema maneiro, um tema que eu gosto, um tema que eu já escrevi, um tema que eu sei escrever, embora eu não tenha treinado ele, mas, poxa, tenho aqui repertório, já lembrei de várias coisas. Maravilha. Pode vir um tema esquisitinho. Pode vir um tema que você fale assim, meu Deus, quem foi o abençoado que teve essa ideia de colocar um tema desse na redação? Nesse momento, você não pode se desestabilizar. Porque o que você vai fazer? Você vai sentar no chão e chorar? Vai sair da sala de prova? Não. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu dedinho, juntar assim, ó, junta o seu dedinho, concentra bem nessa região aqui, abaixa a sua cabeça e descarrega seu ódio, porque você vai estar cheio de ódio no coração quando você olhar um tema esquisito. Xinga até a última geração da pessoa que elaborou aquele tema. Caraca, que tema ruim, cara. Putz, grila, quem foi o abençoado que fez esse tema? Pode descarregar o ódio aqui, volta, respira e aplica o método. Porque nada pode parar um coração determinado. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, o entendimento da frase temática. E, gente, é entendimento. No Enem, não existe interpretação da frase temática. Porque quando o aluno pensa em interpretação, ele acha que é uma coisa muito louca, né? Que é um processo quase adivinhatório, que ele tem que adivinhar uma coisa muito oculta que a banca colocou ali para ele escrever. Não, no Enem não. No Enem, você sabe que você precisa problematizar. Você tem uma certeza na vida, é que no Enem você vai precisar problematizar. Mila, como você sabe disso? Porque existe uma competência que é um comando da prova, é uma exigência, que é a elaboração de uma proposta de intervenção, não é? Então, você tem que pensar em meios de enfrentar alguma coisa, formas de solucionar alguma coisa. Se o Enem te coloca um tema que só tem coisa boa para falar, você vai propor o quê? Então, isso não existe. Você sabe que você vai ter que problematizar, encontrar problema ali. Isso já pode trazer uma paz no seu coração. Então, não é interpretar o tema, porque não tem nada oculto ali. É entender a frase temática. E aí, como você vai fazer isso? Circulando as principais palavras que compõem a frase temática e garantindo que essas palavras ou os seus sinônimos diretos apareçam no texto. Então, olhou a frase temática? Circula as principais palavras, puxa a setinha, já coloca ali sinônimos dessas palavras e garanta que isso vai aparecer no seu texto, que isso apareça no seu texto. Por quê? Porque é bem pela menção a essas palavras que a banca vai identificar se você fez a abordagem completa do tema. É só isso, Mila? Sim, é pela menção às palavras. Mila, e se eu mencionar as palavras, mas argumentar sobre outra coisa aleatória? Aí é outro problema. É um problema na argumentação, vai ser penalizado na competência 3. Mas a competência 2, que avalia a abordagem completa do tema ou o tangenciamento do tema, é sobre isso, é sobre você mencionar essas principais palavras que compõem a frase temática. Isso, gente, já vai começar a te dar uma visão mais ampla do que aquele tema quer de você, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, leitura ativa dos textos motivadores. Vocês acreditam que tem gente que não lê coletânea?
Tem gente que não lê. Tem aluno que chega para mim e fala assim, professora, sabe por que eu não leio? Porque tudo que eu quero botar no meu texto já está na coletânea. Aí parece que eu estou copiando. Mas, gente, as coletâneas, os textos motivadores, eles são nossos aliados. Eles são ferramentas poderosíssimas para nortear o nosso pensamento. E diferente do que muita gente pensa, texto motivador não é para você ficar catando repertório, até porque você não pode assim copiar literalmente alguma coisa da coletânea. Texto motivador é para ampliar as suas possibilidades argumentativas, né? Pensa comigo, a banca teve cerca de um ano de uma prova para outra, para pensar naquela frase temática, para selecionar cada texto que ia compor ali aquela coletânea. Você vai negligenciar, filho de Deus? Não vai. Não vai. Se tu é cria do bonde, tu não vai negligenciar. Você vai fazer uma leitura ativa da coletânea. Mila, como é que é isso de leitura ativa? É o seguinte, você vai ler o texto sublinhando, marcando as partes importantes, puxando setinha, já fazendo o seu brainstorming, a sua conexão com os conhecimentos que você já tem e que já vão surgindo na sua cabeça, porque o nosso cérebro ele não funciona de forma linear, né? Então, na medida em que você for lendo o texto, as ideias vão começar a pipocar na tua cabeça. E aí você já vai puxando setinha, circulando, sublinhando aquilo que você achar mais importante, pensando sempre em identificar problemas, tá? Os textos motivadores apontam problemas, ampliam as nossas possibilidades argumentativas. Exemplo, ano de 2018, uma das formulações temáticas mais difíceis do Enem, tá? Que foi até o texto em que o meu aluno Pedro Assad tirou nota 1000. Nesse ano, a banca pediu para o aluno discutir a seguinte temática: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Galera olhou aquilo e ficou como? Bolada, né? Bolou. Que isso? O que a banca está querendo? Que é isso? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? É fake news? É o quê? O que é isso? A coletânea foi fundamental para ampliar o entendimento do tema e as possibilidades argumentativas. E mesmo quando o tema nos parece muito simples, os textos motivadores, eles são sempre verdadeiros aliados. Quer ver? Ano de 2015, um dos meus temas preferidos, violência contra a mulher na sociedade brasileira. Acho que era isso. A violência contra a mulher na sociedade brasileira. Mas era um tema sobre violência contra a mulher. O que a gente pensa de imediato, né, quando a gente está falando sobre violência contra a mulher? A gente pensa em violência doméstica, em violência sexual, né? São as violências, e às vezes até em violência psicológica. Eu acho que são as modalidades de violência, digamos assim, mais comuns, mais discutidas, mais faladas na sociedade. Era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, era isso. E essas violências, né, que eu falei, a doméstica, a sexual e a psicológica, são as mais comuns. Um dos textos motivadores trazia uma perspectiva que mostravam tantos outros tipos de violência que muitas mulheres sofriam, né? Violência patrimonial tinha isso lá. Eu lembro que eu nunca tinha escutado falar disso. Então, olha como um texto ampliou as possibilidades argumentativas, as possibilidades de compreensão dali daquela frase temática. Então, você vai fazer essa leitura ativa da coletânea, marcando, puxando setinha, sublinhando, identificando ali problemas, muito mais do que repertórios, tá? Terceiro passo é o brainstorming. Já ouviu falar disso? Tempestade cerebral, chuva de ideias. Nesse momento, você vai passar para o papel tudo aquilo que você acha importante sobre aquele tema e tudo aquilo que vem à sua mente, sem filtrar. Não filtra, tá? Não julga. Sai colocando tudo no papel.
Ai, Mila, mas às vezes eu tenho umas ideias tão ruins. E é por isso mesmo que eu tô falando para você não filtrar e para você não julgar, porque a gente se julga muito, né? Tudo a gente acha que nosso é ruim. Ai, pensei isso aqui, não, isso daqui não é legal. Ai, pensei isso aqui, outro, ih, nossa, isso daqui tá uma bosta, não é assim? Às vezes a gente pensa isso. Só que nesse processo de ficar filtrando e julgando, você às vezes deixa que alguma ideia muito boa se perca no meio do caminho. Então, não faz isso. Passa tudo para o papel. Beleza, cumpriu essa etapa? Você vai olhar e vai falar assim, caramba, quanta coisa eu sei sobre esse tema, né? Não vai caber tudo no meu texto. E não vai mesmo, porque aí você vem para a próxima etapa, que é a seleção do que vai entrar no seu texto. É o planejamento propriamente dito, é a roteirização da sua redação. Aí você já sabe que você tem que olhar para o tema e você não precisa ser um expert naquele tema, você tem que identificar 2 problemas. Um para o argumento 1, outro para o argumento 2. A partir dessa identificação de 2 problemas, você vai começar a roteirizar. Coloca lá, ó, introdução. O que eu vou usar como repertório na introdução, né? Como que eu vou contextualizar, qual vai ser o meu argumento 1, qual vai ser o meu argumento 2. Passa lá para o desenvolvimento, D1. Vou usar aqui esse argumento, vou contextualizar dessa forma, vou problematizar dessa outra forma. Faz a mesma coisa no D2. Passa para a proposta, já roteiriza a sua proposta. O que você vai usar como agente? Qual vai ser a ação principal daquela proposta? Que efeito ela vai trazer para a sociedade? Fez o roteirinho, começa a escrever. Poxa, Mila, mas gastei tanto tempo nesse roteiro. Dedicar tempo a essa primeira etapa do texto, ao roteiro do texto, faz com que o seu processo de escrita propriamente dita seja muito mais rápido, tá bom? Então, é isso. Travou ao começar, siga a coreografia. Entendimento da frase temática, leitura ativa da coletânea, brainstorm, planejamento e roteirização. Não tem erro, esse aí é o caminho do sucesso para você nunca travar na hora de iniciar uma redação, tá? Vamos, então, à segunda pergunta. Tem a ver com o que a gente estava falando. A pergunta 2 fala assim, ó. Posso copiar algum dado do texto motivador? Isso tira ponto? Cópias nunca são bacanas, tá? Cópias literais não podem acontecer no seu texto. Todo trecho de cópia literal é desconsiderado para efeito de correção. Não é que você não possa usar um dado da coletânea. Você até pode, mas fazendo uma espécie de reciclagem criativa, se apropriando daquele dado e acoplando ao seu projeto de texto, sem copiar literalmente a forma como ele aparece. Ah, Mila, então eu posso inventar um dado? Claro que não, senão você fere a coerência externa do texto. Eu posso mudar a fonte? Eu pego o dado lá, o número certinho? Claro que não, porque senão você está mentindo na sua redação, você não está colocando uma informação verdadeira ali, né? E aí, se o corretor encasquetar, não vai contar aquele repertório como legitimado. Inclusive, se a sua redação só tiver repertórios baseados nos textos motivadores, sua nota não passa de 120 na C2, tá? O que é péssimo e o que não é nosso objetivo. Então, eu peço sempre assim, pode usar? Pode, sem fazer cópias literais, né? E, preferencialmente, só usa num caso emergencial, tá? Tenha seus repertórios, faça conexões com repertórios do seu cotidiano, com repertórios que você já estudou previamente. É muito melhor do que você copiar. Primeiro porque, como eu falei, cópias literais são desconsideradas para efeito de correção. E segundo porque elas não vão agregar muita coisa ali à sua redação quando a gente está pensando em nota, né? Quando a gente está falando especificamente de nota, tá bom? Então, evitem, ajude o corretor a te ajudar. Texto bom não é texto blindado, não é texto seguro? Então, evita isso, tá? Pergunta 3. Temos aqui... Prof, muita dificuldade para iniciar minha redação. Me ajuda! Vamos lá. Dificuldade para iniciar a redação, muitas vezes, parte dessa insegurança com relação à frase temática. Não vou saber o que escrever, não tenho argumentos para isso. Então,
cumprir essa coreografia inicial que eu falei para vocês é muito importante, tá? Cumpra essa coreografia inicial. Depois, uma coisa que ajuda muito, ajuda demais, é dominar a estrutura da introdução. Existe uma estrutura perfeita de introdução composta por 3 partes fundamentais que ajudam a introdução a cumprir exatamente a sua função, né? Qual é a função básica de qualquer introdução dessa vida? Apresentar o tema. No Enem, a gente também precisa apresentar o tema para o corretor, mas essa apresentação não é uma apresentação direta. Você não vai chegar e falar assim, corretor, o tema é esse, né? Você vai fazer uma apresentação contextualizada, você vai contextualizar, criar um pano de fundo. A contextualização, ela é um pano de fundo interessante, atrativa aos olhos do corretor, né? Para chegar efetivamente e tocar na frase temática, né? Pensa na introdução como um cartão de visitas, assim, do seu texto, sabe? Sabe aquela história, a primeira impressão é a que fica? É muito sobre isso, porque uma introdução bem construída, bem escrita, já coloca o corretor predisposto a gostar do seu texto. Ele chega a dar aquela tremilicada na cadeira, sabe qual é? Opa, vem coisa boa por aí. Quando a introdução enche os olhinhos dele, né? Então, tem essa estrutura básica composta por 3 partes. Que partes são essas? Contextualização, apresentação do tema evidenciando o problema, tese com 2 argumentos. É isso. Contextualização, que é esse pano de fundo que você cria para chegar efetivamente ao tema, tá? E aí você pode utilizar na contextualização uma série, um filme, um livro, uma música, uma fala de um filósofo, um fato histórico, alguma coisa que te possibilite chegar efetivamente ao tema. Então, contextualização. Aí depois você faz a apresentação da frase temática, mencionando as suas principais palavras. Por isso que aquele momento inicial que eu falei, ele é tão importante, aquela coreografia de marcar as principais palavras da frase temática e tudo mais, né? Então, você faz a apresentação do tema evidenciando o problema e, na sequência, você coloca tese com 2 argumentos. Tese com 2 argumentos. É aquilo que você vai defender, é aquilo que você quer provar para o corretor. O texto dissertativo argumentativo é um texto persuasivo, não é verdade? É um texto cujo objetivo é você convencer o leitor, o corretor, do seu posicionamento. Então, você já apresenta para ele ali os 2 argumentos. Essa etapa é muito importante, gente. Sabe por quê? Te ajuda na nota da C3, porque ao fazer isso, você já consegue entregar no olho do corretor que existe ali no seu texto um projeto de texto bem clarinho e estratégico, que você vai se comprometer com ele de cumprir, de executar ao longo do texto, tá? Então, introdução perfeita composta por essas 3 partes. Contextualização, apresentação do tema evidenciando o problema, tese com 2 argumentos. Vamos ver um exemplo? Vou colocar aqui na tela para vocês. A introdução da Fernandinha, minha aluna que tirou nota 1000 no Enem desse ano, e ela usou, para fazer a contextualização, uma série brasileira que é exibida aí na plataforma Netflix, né? Cidade Invisível. O tema desse ano foi os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais, né? E ela usou essa série para contextualizar, apresentou o tema, evidenciando o problema, e colocou a tese com 2 argumentos. Vamos ler, vou colocar na tela para vocês e marcando cada parte, tá? Então, ela escreveu assim, ó. Na série brasileira Cidade Invisível, parte da trama é composta por uma população ribeirinha que utiliza os recursos da floresta e do rio para subsistência, sendo ameaçada por uma empresa em busca de lucro com a exploração da região. Fez a contextualização. Agora tem que fazer um link para tornar esse repertório produtivo com a apresentação do tema, tá? Aí ela coloca, ó, fora da ficção,
Esse cenário é verossímil com a realidade do país, já que há uma nociva marginalização dos povos tradicionais, como indígenas, ciganos e populações ribeirinhas. Fez a contextualização linkando de modo muito objetivo com o tema, evidenciando o problema, né? Ela trouxe aí a questão da marginalização desses povos. Agora, a tese com 2 argumentos. Olha, nesse sentido, a expansão do capital e o preconceito são desafios importantes para a valorização desses indivíduos. Quando ela coloca isso, ela já entrega no olho do corretor o projeto de texto que ela vai executar. O que ela vai discutir no desenvolvimento 1? A expansão do capital como um desafio para a valorização desses povos. E o que ela vai discutir no desenvolvimento 2? A questão do preconceito como um segundo desafio para a valorização dos povos e das comunidades tradicionais. Simples, clarinho, objetivo, organizado, atrativo aos olhos do corretor, usando um conhecimento que ela tinha de uma série que ela gostava, que ela assistia, que é a série Cidade Invisível da Netflix. Então, uma beleza, um chuchuzinho. E é isso que você tem que ter em mente. Não precisa de nada mirabolante. O que você precisa é dominar essa estrutura. Contextualização, apresentação do tema, evidenciando o problema, tese com 2 argumentos. Beleza? Gostou? Anotou essa dica? Então, ótimo. Vamos para a nossa próxima pergunta. Vou beber uma água aqui que eu tô falando pra caraca, igual uma gralha aqui. Não paro. E, gente, às vezes as pessoas falam assim, Mila, respira. Eu juro pra vocês que eu tô respirando. Menos do que eu deveria, talvez. Menos do que eu deveria, talvez, mas eu estou respirando. Próxima pergunta. Vamos ver aqui. Peraí. Aqui já foi. Muita dificuldade para iniciar minha redação. Aqui. Tenho muita dificuldade em argumentar de forma clara. Como melhorar? Na verdade, assim, gente, vou até pipocar aqui na tela as várias perguntas que surgiram que falam muito sobre essa dificuldade de argumentar, dificuldade de gabaritar a competência 3, né? Aqui, como fazer um desenvolvimento, aí a pessoa colocou um palavrão, né? Mas não escreveu o palavrão como todo. Deixo muitas lacunas, me ajuda. É uma dúvida muito comum, né? Eu acho que essa parte da argumentação, talvez, seja a parte que mais deixa os alunos apreensivos, né? Porque muitos alunos chegam para mim e falam isso, Mila, caraca, e se eu não tiver um conhecimento amplo sobre aquele tema? Eu não conhecer os pormenores daquela temática. Mila, se eu não conseguir desenvolver muito bem aquele tema, o que eu faço? Não tive contato com esse tema e tudo mais. Bom, vamos lá. É a essência do método blindado, tá? Isso que eu vou explicar para vocês agora. Coloca uma paz aí no seu coração. A banca, o Enem, pode parecer que não, mas ele não quer te ferrar, tá? Ele não quer te ferrar. Você não precisa ser um expert naquele assunto. Você não precisa ter um amplo conhecimento, ter mestrado e doutorado naquele assunto. Você só precisa olhar para aquele tema e identificar 2 problemas, tá? 2 problemas. Um que você vai discutir no D1, outro que você vai discutir no desenvolvimento 2. É isso que a banca quer. E você, para fazer isso, não precisa ser um profundo conhecedor da especificidade daquela temática. Você precisa minimamente conhecer a sociedade que você vive. Olhar para a sociedade que você vive e entender como o Estado funciona, como as pessoas funcionam com relação àquele caso, como que a escola funciona. E isso é parte da nossa vivência, né? Eu sei que muita gente aí fora, aí na internet da vida, quer fazer você acreditar
que você não é capaz de pensar com autonomia e com criticidade. Eu tenho um profundo horror de quem tenta incutir esse tipo de pensamento no meu aluno. Porque eu penso que, se eu começar a acreditar que você, um aluno que já fez o ensino médio, né, um aluno que está aí com seus 16, 17, 18, 19, 20 anos, não consegue olhar para a sociedade e refletir minimamente sobre alguma questão que o Enem possa colocar, seja do eixo de tecnologia, de meio ambiente, de minorias, direito e cidadania, arte e cultura, eu não sei o que eu estou fazendo aqui num lugar de educadora, porque o meu papel é empoderar pessoas por meio do conhecimento. Eu acredito plenamente na capacidade de reflexão do meu aluno, tá? Então, por isso que eu tenho um horror aos modelos prontos, essa galera que quer colocar na tua cabeça que você precisa decorar. Gente, isso é uma loucura. O tempo que você vai perder decorando uma redação de 30 linhas, você aprende a escrever de verdade. Essa coisa de decorar, todos os anos, gente, eu recebo nos meus cursos pessoas que foram vítimas de modelo pronto. Todos os anos, pessoas que chegam lá e falam assim, eu tinha o meu modelo decorado, cheguei na hora da prova, não encaixou o tema, cheguei na hora da prova, me desconcentrei, fiquei nervoso, esqueci um trecho, me ferrei. Aprenda. Você tem essa capacidade. Você pode. Você é um sujeito histórico, contextualizado, está no mundo. O Enem não quer que você seja um expert naquele assunto. Ele quer que você mobilize os seus conhecimentos como um sujeito que faz parte do mundo. É isso, tá? Isso te dá uma paz. O pessoal pergunta, por que a Mila consegue os resultados que ela consegue? Por que a galera do bonde chega lá no dia da prova e está seguro? Não está com medo do tema, a galera sai feliz da prova. Por conta disso. Porque o método blindado, ele vai te empoderar nesse nível de você saber que você vai sentar ali, independentemente do tema que o Enem colocar na sua frente, você vai saber argumentar com autonomia e com criticidade, tá? Eu vou te dar uma prévia desse método agora, para que você consiga minimamente e com um pouquinho mais de segurança para a prova, confiando nas suas potencialidades, tá? Primeiro passo, quando a gente está falando de um bom desenvolvimento, é você dominar a estrutura do parágrafo, tá? O parágrafo de desenvolvimento, ele tem uma estrutura e você precisa começar a olhar para esse parágrafo como se ele fosse um mini texto. O texto dissertativo e argumentativo como um todo, ele não tem lá introdução, desenvolvimento e conclusão? Tem, né? Início, meio e fim. O parágrafo também. Quando a gente está lá na escolinha, né, lá na salinha da tia Teteia, a gente aprende que o parágrafo ele é um bloquinho de palavras lá dentro do texto que se afasta da margem por 2 dedinhos. Aí você coloca 2 dedinhos. 2 dedinhos quando você era pequenininho, tá? Agora 1 dedinho só tá bom. Seu dedinho já cresceu muito. Né? Aí você afasta da margem por 1 dedinho. Só que o parágrafo ele é muito mais do que isso. O parágrafo ele é uma unidade de sentido dentro do texto, uma unidade semântica que compõe o texto, que apresenta uma ideia principal que é desenvolvida e sustentada por ideias secundárias. Isso é um parágrafo, né? E às vezes eu ouço essa queixa dos alunos assim, poxa, Mila, eu tenho as ideias, eu fiz o meu brainstorm, fiz minha roteirização e tudo mais, mas sempre na hora que eu coloco lá minhas coisas no papel e mando para correção, o corretor coloca lá que a ideia não ficou aprofundada. O que é isso, né, gente? Aprofunde seus argumentos. O que é isso? Isso não existe na minha plataforma, não, tá? Por isso que na minha plataforma a gente direciona o aluno como que ele faz para aprofundar o argumento. Porque esse negócio de aprofunde seus argumentos é muito vago, né? As ideias ficam desorganizadas ali no texto. Tenho as ideias, mas não consigo organizar. Tenho as ideias, mas não consigo aprofundar. Meu parágrafo fica louco, bagunçado. Então, dominar a estrutura do parágrafo de desenvolvimento é fundamental para que você consiga uma coisinha que você já deve ter escutado falar, né? A tal da progressão
textual, né? Progressão textual é sobre um texto em que uma ideia se conecta a outra, que se conecta a outra, que se conecta a outra. É um texto que flui, que progride, que vai para frente. Não é aquele texto que fica ali confuso, embolado, aí volta numa ideia, aí repete a ideia que já falou. Não, um texto com progressão é um texto em que as ideias estão absolutamente conectadas, articuladas, encandeadas pelo sentido mais profundo da mensagem, tá? E para você conseguir fazer isso, o primeiro passo é dominar, então, a estrutura do parágrafo. Mila, que estrutura é essa? Anota aí. Tópico frasal, ampliação e finalização, tá? Tópico frasal é o primeiro período desse parágrafo. É um período síntese curtinho que apresenta a informação que vai ser discutida. Na sequência, a gente faz a ampliação do tópico frasal. Essa parte da ampliação, como o próprio nome já sugere, é o desembrulhar do tópico frasal. E no Enem, anota isso aí também, tá? No Enem, argumentar é problematizar e fundamentar. Isso é argumentar no Enem. Então, a ampliação no modelo Enem é composta por problematização e fundamentação. A problematização é o teu pensamento crítico. É a forma como você enxerga aquele problema no mundo. A fundamentação é aquilo que vai dar peso, que vai dar sustentação, que vai dar embasamento à problematização que você construiu. Isso é fundamentação, tá? É aquilo que vai trazer o tom argumentativo do texto, que vai trazer a legitimidade, a validação daquela problematização que você construiu. E depois você faz a finalização do parágrafo, que é aquele período final, só para você fazer o desfecho, sabe? O amarradinho ali das ideias. Dominar essa estrutura, gente, é meio caminho andado para você conseguir organizar as suas ideias, entregando cada etapa da sua linha de raciocínio no olhinho do corretor para que ele consiga compreender. Isso também é um facilitador para blindar lacunas, porque você vai conseguir fazer com que o seu texto tenha progressão, tenha uma articulação, que não deixe buraquinhos, que não deixe espacinhos para o corretor ficar inferindo coisas ou completando o seu pensamento. Tá? Então, dominem essa estrutura. E aí você vai falar para mim assim, beleza, Mila, dominei essa estrutura, tá dominado. Tá dominado, tá tudo dominado, né? Estrutura aqui, pô, boladona aqui, sinistra, maneiríssima, aprendi, resolvi os meus problemas. Fui escrever, na hora de problematizar, não sabia o que escrever. Não sabia. Eu tenho a solução para você também, tá? Dentro do método blindado, eu ensino aos meus alunos as 5 perguntinhas da libertação. Essas 5 perguntinhas da libertação são as perguntas que vão te dar a segurança de que você vai sempre conseguir argumentar sobre qualquer tema. Então, você não precisa virar o louco de decorar modelo. Pelo amor de Deus, porque isso é loucura. Isso é viagem, tá? Isso não é nem inteligente. Você vai carregar para a prova essas 5 perguntinhas. E aí anota uma coisa importante. Essas perguntas, você não vai fazer para o tema especificamente. Você vai responder a essas questões pensando sempre na relação do argumento com o tema, tá? Ainda que você traga um argumento desses mais genéricos, né? Como, por exemplo, a falha estatal. E o tema é a crise na saúde pública brasileira, né? Então, a perguntinha não é sobre a crise na saúde pública brasileira. É sobre a relação entre a falha estatal e a crise na saúde, tá? Quais são as 5 perguntinhas? Gente, anota, porque isso aqui vale ouro. É ouro.
é o que você vai carregar para a prova e que você vai ter muita segurança, tá? Essas perguntinhas, elas entram ali no momento em que você está fazendo o planejamento do texto para fazer a roteirização. É nessa etapa que você faz essas 5 perguntinhas. E quais são essas perguntas? Primeira pergunta: por que isso é um problema? Por que isso é um problema? Então, você colocou lá, falha estatal, né? Por que a falha estatal é um problema em relação à crise na saúde pública? Por que o Estado falhar é problemático para a saúde pública? Entendeu essa questão da relação? Segunda pergunta: quais são as suas causas, hein? Quais são as suas raízes? Isso acontece por causa de quê? Né? Qual é a causa dessa falha estatal em relação à saúde? Terceira pergunta: quem sofre com esse problema? Quem é atingido? Porque pensa, tem temáticas do Enem que tem grupos específicos, né? Que sofrem. Por exemplo, violência contra a mulher, quem sofre? As mulheres. Publicidade infantil, quem sofre? Crianças. Desafios para a valorização de povos e comunidades tradicionais, quem sofre? Povos e comunidades tradicionais. Mas tem temas em que você tem grupos específicos que sofrem mais do que outros, né? Invisibilidade e registro civil, desafios para o acesso à cidadania. Quem é que sofre mais com essa questão? As pessoas com menos acesso à informação, as pessoas das classes mais baixas, né? Se o tema fosse desafios para a democratização do saneamento básico no Brasil, quem é que sofre mais? Moradores de áreas periféricas, né? O tema do cinema, democratização do acesso ao cinema no Brasil, quem é que sofre mais? São as pessoas dos grandes centros urbanos? Não. As pessoas de cidades pequenas, interioranas, afastadas dos grandes polos, né? As pessoas também que são desfavorecidas do ponto de vista socioeconômico. Isso vira informação. Olha que simples pensar nessas questões, né? E isso vira informação para compor a sua problematização. Então, quem sofre com esse problema? Terceira pergunta. Quarta pergunta, e talvez a mais importante das 5, né? Quais são os seus impactos? Quais são os impactos disso, as consequências disso, os efeitos disso para a sociedade? Você pode listar mais de um. Certamente você vai encontrar mais de um, tá? Quais são as consequências dessa negligência do Estado em relação ao setor da saúde pública? Como que isso afeta a população? Essa é a quarta pergunta. E a quinta perguntinha, o que impede hoje esse problema de ser resolvido? Porque o que a gente vai perceber se a gente olhar para as temáticas do Enem? Não são temáticas novas, né? Não é nada muito... nossa, que problema novo, nunca ouvi falar. Não tem. São problemas que muitas vezes têm raízes históricas muito profundas. Já existem na nossa sociedade há muito tempo, inclusive já existe lei, projeto de lei, medidas, estatutos, né? Já existe ali algum tipo de movimento que tente validar aquilo, garantir aquilo, legitimar aquilo, evitar aquilo. E por que o problema ainda persiste, né? O que impede esse problema de ser efetivamente resolvido? Acabou. 5 perguntinhas da libertação, leva para a prova, responde com relação ao argumento 1, responde com relação ao argumento 2 e já era, tá feito. É impossível que você não consiga tirar dali coisas para compor a sua problematização. Aí tu vai virar para mim e vai falar assim: Mila, tu tá doidona. Tu tá maluca, não vai caber, isso não vai caber no meu texto. Muita coisa, eu só tenho ali 8 linhas, 9 linhas de desenvolvimento, quando tenho 9, né? Fumou droga, tá maluca, a patroa tá maluca, não vai caber, vai caber, mas vai caber porque você não vai colocar em 5. Se você conseguir articular 2, 3 coisas dali, aquilo ali já é suficiente para você fazer uma problematização. Você pode colocar causa, consequência, consequência da consequência. Você pode colocar causa, quem sofre com aquele problema,
e a consequência daquele problema. Você pode colocar quem sofre com aquele problema, a consequência, o que impede o problema de ser resolvido. Você vai escolher dali 2 ou 3 coisinhas que você respondeu para articular. Você não precisa colocar tudo, tá? Então, a patroa não tá maluca não, tá? Ó, são 95% dos alunos matriculados no método blindado por 2 anos consecutivos com notas acima de 900, fora a chuva de nota 1000, que eu não vou nem comentar aqui, tá? Vou nem comentar aqui, dá licença. Então, ó, anota essas dicas, porque isso vai salvar a sua argumentação, tá? Vamos, então, para a próxima? Então, ó, reforçando aqui, tá? Você que está com muita dificuldade na competência 3, que ainda deixa muita lacuna, que às vezes tem medo do tema. Ai, meu Deus, se cair um tema eu não souber desenvolver, não souber argumentar, essas são as dicas. Dominar a estrutura do parágrafo e aplicar as 5 perguntinhas da libertação. Lá no método blindado, né, no curso, eu ensino o aluno a aplicar isso, a gente faz juntos, né? Eu mostro para ele como desenvolver e isso funciona. Isso funciona. Sempre recebo lá a C3, né? A C1 e a C3, elas são as grandes preocupações do vestibulando, né? Então, sempre recebo esse tipo de feedback dos meus alunos. Comecei a aplicar as perguntinhas da libertação, comecei a gabaritar a competência 3. Achei que nunca ia conseguir gabaritar a competência 3, agora eu consigo gabaritar. Então, funciona, confia em mim, tá? Funciona, pode aplicar. Estrutura do parágrafo e as 5 perguntinhas da libertação, tá bom? Próxima pergunta aqui, vamos ver. Cadê? Verdade que não precisa comprovar o argumento? Mentira, né, gente? Que verdade. Fake news. Bota aí na tela assim, ó. É fake, é mito. Cara, como a gente acabou de falar, né? O texto dissertativo argumentativo, ele é um texto essencialmente persuasivo. A função de um texto argumentativo é persuadir, é convencer o seu interlocutor do seu posicionamento, da sua tese. Na redação do Enem, da nossa tese, que é composta por 2 argumentos. Então, não basta você dizer que aquilo ali é um problema. Você precisa mostrar para o corretor a validade daquilo na sociedade. E, para isso, você precisa, sim, comprovar o argumento. Como você comprova o argumento? Por meio de exemplificações, por meio de ilustrações. Você pode utilizar situações concretas, né, que saem nas mídias, mostrando a relevância daquilo em filmes, em séries, em livros. Então, você trazendo um embasamento teórico, né, um texto legislativo, o pensamento de um filósofo, o pensamento de um sociólogo. Mas você precisa, sim, trazer um tipo de comprovação para dar sustentação, para dar peso. Senão fica aquela coisa assim, porque sim, porque eu acho que é. Porque eu considero assim, vozes da minha cabeça, né? Fica aquela coisa assim, vozes da minha cabeça. Então, não, você precisa, sim, comprovar o seu argumento por meio de exemplos, de dados, de ilustrações, de evidências, para aquilo ali ser, de fato, um texto argumentativo, ter, de fato, o caráter persuasivo, legitimar ali a informação que você está colocando, validar a informação que você está colocando. Senão fica uma coisa assim, porque sim, vozes da minha cabeça, tá? E isso não é legal no texto dissertativo argumentativo. Beleza? Próxima pergunta. Como melhorar a proposta de intervenção? A proposta de intervenção, ela é muito importante na redação do Enem, né, gente? Primeiro porque é um comando da prova. Lá no comando da prova, está escrito lá, né? Elabore proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Não é isso? Além disso, ele é tão importante que tem uma competência exclusiva para avaliá-la, que é a competência 5. Então, não dá para negligenciar a proposta de intervenção, porque ela vale 200 pontos da sua nota. E 200 pontos no Enem é ponto pra caramba, né? É só você pensar na diferença de um texto 600 para um 800, de um texto 800 para um texto 1000, né? Então, 200 pontos é muito ponto, não dá para negligenciar.
E para fazer uma boa proposta, você tem que ter em mente o seguinte: a banca quer encontrar ali 5 coisas. São 5 elementos que precisam entrar, tá? Agente, ação, meio ou modo de execução daquela ação, finalidade e detalhamento, tá? Então, o agente é quem vai agir. A sua proposta tem que estar intimamente relacionada àquilo que você discutiu, que você apresentou de problema. Tem que ter uma relação íntima com a temática e com a sua discussão. Então, você vai botar quem é que pode agir, qual é o órgão, qual é a instituição que pode atuar ali efetivamente naquele problema. Agente. Depois vem a ação propriamente dita. E a pergunta que você precisa responder é: o que deve ser feito? Então, você coloca ali uma ação válida, uma ação concreta. Muito cuidado com ações nulas, ações pouco interventivas. Por exemplo, o governo deve dar mais atenção à saúde pública. O que é dar mais atenção? Isso é considerado pela banca uma ação nula. Ela não conta, porque dar mais atenção não é uma ação concreta, é algo vago, tá? Então, coloque ali ações concretas, ok? Uma dica para você colocar ações concretas é marcar o verbo de ação no infinitivo. Eu gosto muito disso, porque aí não resta dúvida de que a ação está sendo ali concreta e proposta, tá? Então, por exemplo, cabe ao Estado investir. A escola precisa ensinar, tá vendo? Fica claro o que você está propondo, né? Traz essa ideia de concretude. Então, o que deve ser feito? Ação, segundo elemento. Depois, você tem que mostrar para a banca que essa proposta é exequível, ela é executável, aplicável, condizente com a realidade. E aí vem o meio ou o modo de execução dessa ação. Um macete aqui interessante é você entregar no olho do corretor um marcador linguístico que mostre: corretor, estou cumprindo essa etapa. Então, na hora de responder essa pergunta, como isso vai ser feito? Use expressões do tipo por meio de, por intermédio de, porque o corretor bate o olho e já identifica aquele elemento. Corretor, você sabe, né? Não corrige tua redação com um carinho. O cara tá ali cansado, corrigindo ali 100 textos por dia. Já pensou se a sua redação ela é a 100ª do dia? Entrega no olho do corretor, facilita a vida dele, ajuda o corretor a te ajudar. Usa lá, por meio de, por intermédio de, né? E depois a finalidade daquela ação, tá? A finalidade da ação é o efeito daquilo, é como aquilo, o efeito que aquilo realmente vai produzir na sociedade para minimizar, né, para melhorar aquela situação problemática que você discutiu. E também tem macete. Para marcar e entregar isso no olho do corretor, entrega lá expressões de valor de finalidade, com o intuito de, com o objetivo de, para que assim, objetivando, com o fito de. Porque, mais uma vez, o corretor que está fazendo aquela leitura dinâmica, flutuante, né, bate o olho e já identifica aquele elemento que é essencial para a validação dos pontos da sua proposta, tá? E aí vem o detalhamento. O detalhamento, gente, ele é uma informação a mais, uma informação adicional que você dá sobre algum dos outros elementos. Então, pode ser uma informação adicional do agente, uma informação adicional da ação, do meio e modo ou da finalidade. Na minha concepção, o detalhamento mais fácil de ser feito é o detalhamento do agente, porque você coloca ali uma atribuição, a importância, a relevância daquele agente, a função social daquele agente, e isso conta. Então, por exemplo, quando você coloca assim, o Estado, sempre por meio de um aposto explicativo, tá, gente? Aí você coloca entre vírgulas ou entre travessões, porque isso ajuda, inclusive, o corretor a identificar, tá? Então, por exemplo, você coloca lá assim, o Estado, promotor do bem-estar social, deve investir em tal coisa. Promotor do bem-estar social é o detalhamento de Estado, e a banca aceita. Por exemplo, a escola responsável pela formação cidadã e crítica dos alunos. Então,
responsável pela formação cidadã e crítica dos alunos, é um detalhamento para a escola. Então, eu acho que o detalhamento do agente ele é um dos mais seguros, porque ele é visível aos olhos do corretor, não resta dúvida, né? Não fica muito confuso. Meu Deus, será que isso daqui é um detalhamento? Será que não é? Ele é bem visível aos olhos do corretor e ele é fácil da gente pensar, né? Então, coloca lá um detalhamento. Eu acho que para melhorar a proposta é isso, tá? É compreender que você precisa entregar no olho do corretor esses 5 elementos, tá? Agente, ação, meio ou modo de execução dessa ação, finalidade e colocar um detalhamento. Importante, gente. O que eu falei sobre o detalhamento? Detalhamento é uma informação adicional, né? Cuidado com o detalhamento óbvio, que não traz nada adicional. Então, por exemplo, às vezes o aluno coloca assim, o Ministério da Saúde, responsável pela saúde, óbvio, né, gente? O Ministério da Saúde vai ser responsável pelo quê? Né? Então, dizer que o Ministério da Saúde é responsável pela saúde, o Ministério da Saúde é responsável pela saúde, não é uma informação adicional. É um detalhamento óbvio. O Ministério da Educação, responsável pela educação, é um detalhamento óbvio. Evitem, para não dar problema. Lembra que texto bom é texto blindado, tá? Então é isso, tá? Agente, ação, meio, modo de execução, finalidade e detalhamento para você conseguir garantir aí todos os pontos, né? Os 200 pontos da competência 5. Uma dúvida muito comum, tá? Mila, faço 1 ou 2 propostas. Via de regra, a banca deixa você muito à vontade para escolher se você quer fazer 1 ou 2. Mas o que é importante? É que você consiga, na proposta, abranger os 2 pontos de discussão que você apresentou no texto. O ponto que você apresentou no D1 e o ponto que você apresentou no D2. Então, o que pode acontecer? Você pode fazer uma proposta que dê conta de abordar os 2 problemas, ou você pode fazer uma proposta para cada problema, que é a minha estratégia preferida, porque você ajuda o corretor a identificar isso. Se você abandonar um problema, deixar um dos problemas discutidos no seu desenvolvimento sem proposta, você pode até não perder na competência 5, mas você perde na competência 3. A banca entende isso como uma falha no seu projeto de texto. E é verdade, né? Lá na introdução você apresenta 2 problemas. No desenvolvimento você discute esses 2 problemas. Aí chega na proposta de intervenção, você abandona um. Que isso? Falha no projeto, tá? Então, dê conta dos 2 problemas na sua proposta. Seja em uma proposta só, seja em 2, dê conta dos 2 problemas. Eu sempre aconselho que você faça 2 propostas, uma para o D1 e outra para o D2. Foram 6 notas 1000 de alunos meus e os 6 fizeram 2 propostas separadas. Porque isso é seguro. Texto bom é texto blindado. Isso funciona, tá? Bom, vamos nos encaminhando aqui para as perguntas finais, né? Próxima pergunta aqui fala o seguinte: como lembrar dos repertórios além da Constituição e do IBGE? Esse aluno aqui, ele só usa Constituição e IBGE. Tenho dificuldade de lembrar de outro. Primeiro, prática, treino, né? Quanto mais você treina, mais contato você tem com aquilo que você vai articular no seu texto. Então, mais fácil de você conseguir lembrar na hora da prova. Mas sabe por que eu acho que vocês ficam com esse medo de esquecer? Por causa dessa coisa de decorar, gente. Essa ideia amplamente difundida de que você tem que decorar um repertório aleatório muito louco com o qual você não tem nenhuma afinidade, tá? Quando, na verdade, é possível escrever com autonomia, com segurança, usando repertórios que fazem parte do seu cotidiano, que fazem parte do seu dia a dia. Tá? Você não precisa virar o louco de decorar repertório de filósofo que você não entende aquela teoria, que você não compreende aquilo que ele está falando, porque isso realmente vai te gerar insegurança. Você vai ficar com medo de esquecer, você vai ficar com medo de lembrar e aquilo não encaixar no seu texto. Quer ver um exemplo? Vimos aqui, Fernandinha
tirou 1000 na redação e usou no texto dela Cidade Invisível, que é uma série da Netflix. No desenvolvimento, em um dos parágrafos de desenvolvimento, ela usou um filme da Disney, O Corcunda de Notre Dame. Ana Laura, outra aluna minha, que tirou 1000, usou o filme Encanto, que é outro filme da Disney, e conseguiu chegar à nota máxima. Pedro Assad, meu aluno que tirou nota 1000, ele estava lendo um livro sobre comportamento humano, de um especialista comportamental aí, né, na ocasião da prova, e ele, vou usar o livro que eu estou lendo, ou seja, uma coisa que estava ali no cotidiano dele. A Mari usou primeira geração romântica. Mari gostava de estudar literatura na escola, era um conhecimento que ela já tinha desde o ensino médio, e ela usou e tirou nota 1000, entendeu? A Andressa usou Vidas Secas, um clássico da literatura brasileira, um livro que ela conhecia, que ela tinha lido, que ela gostava. Então, você pode utilizar na sua redação os repertórios que estão no seu cotidiano, as suas músicas preferidas, as suas séries do coração, os filmes de sucesso que você adora, as matérias escolares que você mais gosta, que você mais tem prazer em estudar, porque são conhecimentos que você já tem. Você pode estudar, pode e deve, né? Eixos temáticos, repertórios por eixos temáticos. Vou estudar aqui um repertório para tecnologia, vou estudar aqui um repertório para educação, vou estudar aqui um repertório para negligência do Estado. Mas, ainda assim, que esses repertórios sejam repertórios com os quais você tem afinidade. Repertórios que você tenha segurança, que você domine. Pode ser Black Mirror, para falar de tecnologia. Você gosta dessa série? Né? Eu adoro. Teve a nova temporada aí, eu ainda nem consegui assistir. Mas eu adoro, sabe? Pode ser um filósofo, né? A Ana Laura gosta muito de filósofos também. E a Ana Laura tinha uma filósofa, que é a Marilena Chauí, que ela gostava, e ela acabou utilizando também no texto dela. Mas ela tinha afinidade, porque era uma coisa que ela gostava, ela dominava. Então é isso. Se você fica ali pensando que você tem que decorar coisas muito loucas, muito fora daquilo que você tem ali de concreto no seu dia a dia, você corre o risco mesmo de esquecer, tá? Então, coloca essa paz aí no seu coração. As séries que você gosta, os filmes que você gosta, a música que você ouve. Você vive de fone de ouvido o tempo inteiro, sabe? Mila, mas eu ouço rap. Posso usar rap? Pode. Para o Enem, isso é repertório legitimado, tá? Então, você pode utilizar os repertórios que fazem parte do seu cotidiano. Quando você leva essa certeza para a prova, você traz essa certeza com você, você vai muito mais seguro e fica muito mais tranquilo, sem medo de esquecer, porque já faz parte da sua vida. Não é uma coisa que você tem que fazer um esforço para lembrar, tá? Bom, cara, C1 foi o que mais teve dúvida na caixinha. Mila, como que eu melhoro em vírgula? Dúvida de vírgula, não aguento mais ser humilhada pela C1. Muita gente pedindo dica para a competência 1. Vírgula, crase, tudo de C1, tá? Eu não vou dar uma aula de vírgula e de crase aqui. A gente pode até marcar uma live no meu Instagram, né? Para a gente ter uma aula sobre vírgula, principalmente, que eu acho que são as dúvidas mais comuns. Mas a pergunta que eu selecionei tem a ver com competência 1 e tem a ver com uma dica prática para você evoluir muito rápido nessa competência que eu sei que é um calo no calçado do vestibulando, que é o seguinte. A aluna colocou assim lá na caixinha. Dicas de estratégia de prova. O nervosismo me faz errar na C1, coisas que eu sei. Como evitar? Bom, estratégia de prova, gente, dica de estratégia de prova, eu acho que isso é uma caminhada muito pessoal. Por isso é tão importante você fazer simulados, né? Você simular o primeiro dia para você entender quanto tempo de fato você precisa para a redação, quanto tempo de fato você precisa para a prova de humanas, de linguagem, de marcar o seu cartão resposta. E eu acho que isso é muito, muito, muito individual. Até porque isso vai depender muito do curso que você quer, né? Quais são as disciplinas que
que têm mais peso, quais são as áreas do conhecimento que têm mais peso para a faculdade que você quer passar. Eu acho que tudo isso vai definir a sua estratégia de prova, tá? Mas uma estratégia interessante para você melhorar na C1, ficar mais seguro, esse nervosismo, né, que ela falou que faz com que ela erre coisas de C1 que ela efetivamente sabe, é o seguinte: não começa lá no dia da prova. Isso é treinável, né? Então, primeiro de tudo, é importante que você tenha um bom feedback. Você pratique redação ao longo do seu processo, porque isso é muito louco. A pessoa não pratica redação e quer ter evolução. A pessoa não escreve com frequência redação e quer chegar a uma nota de excelência muito rapidamente, e não existe fórmula mágica. Se a gente quer chegar ao topo, a gente precisa escalar a montanha, gente. Não tem fórmula mágica, tá? E é escalada, é suado, é sofrido. A escalada vai ter paisagens lindas e maravilhosas? Vai. Mas vai ser só isso o tempo todo? Não. A coisa boa é que essa escalada ela não precisa ser solitária. Estou aqui para te ajudar, tá? Então é isso, não tem fórmula mágica, você precisa praticar. Não adianta também você praticar se você não recebe um feedback que te aponte exatamente aquilo que está bom e aquilo que você precisa melhorar, né? Argumento raso, aprofunde seus argumentos. Aí está marcado lá, falha de C1, mas não te diz que falha é essa, como que você melhora aquilo. Isso não te ajuda a evoluir. Então, eu acho que nesse seu processo, você precisa priorizar uma correção que, de fato, seja uma ferramenta de estudo para você, que, de fato, te direcione. E essa é uma convicção pedagógica minha, tá? Que é a minha correção detalhada e humanizada. Humanizada porque eu entendo que você, aluno, não é só um número, né? Ali, quando você me entrega um texto da minha plataforma, tem um pedacinho do seu sonho, tem um pedacinho de você ali, né? Tem os seus anseios, os seus desejos, as suas inseguranças. Então, a nossa equipe ela é bem treinada a entender o momento de vida de um vestibulando e a ter empatia com aquele vestibulando. Então, a gente fala com você. A gente fala na plataforma diretamente com você. E uma correção detalhada, que é aquela que aponta o que está bom, para você saber que aquilo ali está funcionando, mas mais do que te dizer que está errado, ela te aponta um caminho, ela te diz o porquê que está errado e qual é o caminho para que você consiga melhorar. Isso é um diferencial, porque aí você começa a conseguir, com esses dados, com essas informações, a criar estratégias de prova efetivas. Então, assim, na C1, por exemplo, né, que foi o questionamento aqui da aluna, sabendo quais são os pontos fracos na C1, ela consegue mapear os seus erros e estudar aquilo que, de fato, é pedra no calçado. Porque, às vezes, o aluno chega para mim e fala assim: Mila, eu não sei gramática, eu sou péssimo em gramática, eu sou horrível em norma culta, eu não sei escrever. E quando a gente vai olhar o texto, a pessoa não é ruim em tudo, né? A pessoa não é ruim em tudo. A pessoa, às vezes, tem um problema pontual com crase, vírgula, ou um problema pontual com concordância, né? Às vezes é uma questão relacionada a paralelismo que faz com que a nota dela desça muito. Não é ruim em tudo. Uma correção de qualidade vai te dar essas informações para que você consiga criar uma lista, um ranking mesmo, um mapa dos seus principais desvios de competência 1 e estudá-los para melhorar nos próximos textos, tá? Isso no processo. Isso é fundamental no processo. Outra coisa é você ter uma boa estratégia de revisão. Eu acho que a quantidade de notas 1000, né, de notas 900 mais, e principalmente de 980. Esse ano a gente explodiu de 980, ou seja, alunos que tiraram 1000 de um corretor e 960 de outro. Eu acho que essa blindagem vem, sobretudo, de estratégia de revisão de C1, que fez com que meu aluno saísse de um lugar de que, assim, eu sou bom em C1, para entrar num lugar de eu sou excelente em C1, entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, você vai fazer... Como é que o aluno faz normalmente, né? Quando ele faz revisão, ele faz a redação, aí tem gente que nem revisa, fala assim, o corretor da Mila vai corrigir, vai lá.
Não, e tem aluno que faz a revisão, mas faz aquela leitura aleatória, marcando um errinho ou outro e tudo mais, mas sem se atentar em pontos que ele sabe que ele sempre escorrega. Então, você não vai mais fazer uma revisão aleatória. Você vai começar a fazer uma revisão direcionada, tá? Como é que você vai fazer? Você vai treinar isso, tá, gente? Não adianta fazer isso pela primeira vez no dia da prova, não, tá? Você tem que treinar. Pega essa reta final agora e treina isso em cada texto. Fez a redação, fez aquela primeira leitura, já pegou os primeiros desvios? Beleza. Vai botar o texto para dormir. Bota o texto para dormir. O que isso significa? Você vai botar o seu texto de lado, vai deixar ele descansando. Vai fazer questão de humanas, vai fazer questão de linguagens, vai trabalhar outras áreas do teu cérebro, tá? Vai fazer questão. Fez meia dúzia de questões, volta o seu olhar para o texto. E aí é que a mágica acontece. Você vai fazer ali, na C1, uma revisão direcionada. Porque você já recebeu o feedback bom de uma boa correção, você já ranqueou os seus principais desvios e você sabe o que te faz escorregar. Eu costumo dizer que ninguém tropeça em montanha. Você já viu alguém tropeçar numa montanha? Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinhas, porque elas são mais difíceis da gente identificar. Então, se a gente já sabe que existem pedrinhas capazes de nos fazer tropeçar, são para essas pedrinhas que nós vamos olhar na nossa revisão direcionada. Você vai fazer uma revisão para pegar desvio de C1, analisando, sei lá, você viu que o seu problema é crase, analisando todos os azinhos do seu texto para ver se faltou crase em algum. Analisando as estruturas em que você sabe que normalmente você erra vírgula ou paralelismo. Essa revisão direcionada é que vai fazer com que você consiga blindar esses erros que você já sabe, que você já consertou em algum momento, porque você recebeu esse feedback na correção, e que o nervosismo faz com que você deixe passar. Então, é uma forma de você blindar isso, tá? E você vai repetir esse processo quantas vezes você achar que é necessário. Eu vou fazer uma revisão para pegar só erro de C1, outra revisão para pegar só lacuna, entendeu? Então, não faça mais uma revisão aleatória. Faça sempre revisões direcionadas, buscando no texto aquilo que você sabe que é um problema, que é problemático, tá? Gente, vou parar por aqui, que o pessoal aqui já está aqui sacudindo todas as plaquinhas para mim, que meu tempo já esgotou. E eu achei que foi muito, muito, muito bom. Produção, vocês gostaram? Eu adorei, hein? Não foi bom? Foi muito bom ter você aqui do meu bonde, meu aluno, como meu convidado. Vou fazer mais, tá? Vou fazer mais episódios desse. Deixa seu like aqui no canal, deixa aqui o seu joinha, comenta aqui se você gostou. Se você ficou com alguma dúvida com relação ao que eu falei, deixa aqui também. Se você tem dúvidas novas, sugestões de coisas que você gostaria que eu respondesse aqui, coloca aqui nos comentários, tá? Eu amei. E é assim, gente, se a gente quer chegar ao topo, a gente realmente precisa escalar a montanha, mas essa escalada não precisa ser solitária. Eu tô aqui, vou segurar na sua mão, eu vou contigo até o fim, eu vou contigo até a aprovação. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Nada pode parar um coração determinado. E a gente vai junto nessa, tá bom? Então é isso, um beijo, é tudo nosso e até o próximo vídeo.